Olá, bom dia! No dia 10 de março, um trecho da transposição do Rio São Francisco foi inaugurado. Até o momento, a obra já custou 9,6 bilhões de reais aos cofres públicos e divide opiniões. E que para alguns, a obra de transposição do Velho Chico pode acelerar a morte do rio, considerando o estado de fragilidade dos afluentes que o alimentam, além de impactar a fauna e flora das bacias pelas quais a obra passa. E para entender melhor sobre esse tema no Diálogo Plural de hoje, eu converso com João Abner, que é mestre em recursos hídricos e professor do Departamento de Engenharia Civil da UFRN, e Márcio da Silva, que é doutor em Sistemática e Evolução pela UFRN. A eles eu dou o meu bom dia de hoje, para a gente começar a conversar sobre mais esse assunto aí, que a gente tem tantos assuntos aqui no nosso Diálogo Plural que a gente precisava pelo menos de uma hora para falar sobre eles. Mas a transposição do Rio São Francisco realmente é uma coisa que, como eu falei no início, tem dividido opiniões, né? Eu acho que as pessoas querem entender para saber como se posicionar, né, também diante disso. E vocês vão me ajudar muito. Então, professor, o Rio São Francisco, ele está mesmo fragilizado como a gente costuma ouvir, né? E qual a situação do rio, ou pelo menos dessa parte aí que foi inaugurada? Não, veja só, o que está acontecendo hoje é que o rio ele está agonizando, certo? Um rio morre pela sua foz. Sim. Nós temos vários exemplos no mundo de rios que morreram, né? Uhum. O que ocorreu no Rio São Francisco, que ao longo dos últimos anos, décadas, o processo de transferência de água, principalmente do rio para grandes projetos de irrigação, se intensificou bastante. E hoje você só tem, chegando à foz do Rio São Francisco, praticamente um terço da vazão que seria necessário para que você tivesse um equilíbrio ecológico entre o mar e o rio, né? Sim. Então, nós temos hoje cidades como Aracaju, que consomem água com a captação direta do rio e já estão ameaçadas com a água ficando salobra, que a língua salina está avançando no rio. Então, o que nós temos com certeza hoje é que o Rio São Francisco não tem mais água para atender usos tipo a transposição do Rio São Francisco. Entendi. E, Márcio, recentemente você defendeu sua tese de doutorado em Sistemática e Evolução. Em que consiste esse trabalho? Fala um pouco para a gente do tema, né, específico desse trabalho e como é que ele ajuda a gente, né, a entender mais ou menos esse tema que a gente está falando hoje, que é a transposição, no caso. É o seguinte, ainda existe na região Nordeste, com relação à ictiofauna, os peixes, uma confusão bastante grande com relação ao que existe de fato nessas bacias receptoras, que existem também na bacia doadora. Sim. E a gente buscou fazer esse levantamento para ter um registro histórico do que existe atualmente e, posteriormente, as próximas gerações, os próximos pesquisadores venham a identificar possíveis impactos da obra, se chegou uma espécie invasora, se não chegou, enfim. Então a gente fez um levantamento do que existe atualmente, fez uma avaliação do que das unidades de conservação que existem nessas bacias, para ver a efetividade delas em proteger a fauna. E além disso a gente fez um estudo de modelagem, que pegamos espécies que só ocorrem no São Francisco e tentamos observar se a região que vai receber a água, se ela tem adequabilidade em receber essas espécies. Ou seja, que essas espécies venham se tornar invasoras aqui nas bacias receptoras. Entendi. João, a transposição vai resolver o problema da seca no Nordeste? Né, que a gente ouve muito falar nisso, e eu acho que acredito que essa é o que um certo tipo de esperança, né, que move as pessoas quando escutam sem saber de fato como é que isso está acontecendo, né? O que seria uma alternativa à transposição? Esse projeto, eu estou falando de maneira geral, né? Porque na verdade são dois projetos. Nós temos um eixo leste, que foi recém-inaugurado, que tem uma conotação mais social, porque grande parte das suas águas efetivamente vão ser utilizadas em cidades, né? Grandes cidades como Campina Grande, Caruaru. Em relação a esse projeto, quer dizer, a crítica ela é menor. Mas ao eixo norte, que é o maior deles, que é, pra você ter ideia, a dimensão do eixo norte, a vazão de 99 metros cúbicos por segundo,
que é a capacidade do sistema, corresponde a 3 vezes o sistema Cantareiras, que abastece a Grande São Paulo. Então, é o maior sistema de bombeamento do mundo. Esse projeto ele vai chover no molhado, porque na prática ele vai pegar a água do Rio São Francisco e vai bombear essa água em canais, grandes canais, vai escoar no leito dos maiores rios da região e vai para as 2 maiores barragens do Nordeste, que é a barragem do Castanhão, no Ceará, e a Armando Ribeiro. Sim. Então, praticamente, você não vai notar o efeito prático dessa obra. Quer dizer, eu acho um grande equívoco associar a transposição com a questão da seca, principalmente em relação ao eixo norte. Envolve aí uma questão de justamente tentar convencer as pessoas, né, que ela é realmente necessária, né, porque é uma coisa que historicamente sempre preocupou todo mundo, né, e principalmente para a gente que vive de perto, essa questão da seca, não é isso? Olha, essa obra ela é essencialmente política. Na verdade, é um projeto de poder que deu certo. Foi através dessa obra que o governo de Lula permitiu a reeleição de Lula, depois a eleição 2 vezes de Dilma, e continua sendo um grande bandeira política. Então, a gente não podemos analisar essa obra sob o contexto técnico, mas sim sob o contexto político. Márcio, a transposição vai afetar a dinâmica do Rio São Francisco e da bacia hidrográfica? Quais os impactos de uma transposição? Vamos falar isso um pouquinho de forma mais sintética, porque a gente vai continuar isso bem melhor no segundo bloco. De maneira geral, o São Francisco ele já é bastante alterado. Ele tem uma cadeia de várias usinas hidrelétricas já construídas no seu leito. Então, esse seria mais um dos impactos ocasionados pelo homem. E com relação à transposição, os impactos que ela pode trazer, eu trago para você exemplos que já ocorreram fora do país. Por exemplo, na África do Sul, entre os países de África do Sul e Lesoto, na África, foi feito um estudo que observou que após o evento de transposição, a espécie invasora, ela aumentou, uma espécie invasora determinada, ela aumentou a sua quantidade e abundância nas bacias que receberam a água, e as espécies nativas tiveram a sua abundância reduzida. Entendi. Então elas podem trazer impacto direto com relação à fauna. Além disso, podem trazer patógenos, podem trazer questões de usos múltiplos de água e conflitos sociais. Então, tem vários impactos de diversas naturezas. Sim. A gente vai continuar a falar bem sobre isso, até porque natureza, quando a gente mexe com ela, a gente tem que saber realmente o que é que está acontecendo para poder, né, dar continuidade da forma correta, e é isso que a gente está tentando esclarecer hoje. Pausa para 1 minutinho e a gente já volta para falar sobre esse assunto. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre a importância do Rio São Francisco e os impactos da transposição com João Abner Guimarães Júnior, que é mestre em recursos hídricos e professor do Departamento de Engenharia Civil da UFRN, e Márcio da Silva, que é doutor em Sistemática e Evolução pela UFRN. Professor, o senhor disse que queria continuar, né, falando um pouquinho da nossa pergunta do último bloco. Foi sobre a questão da transposição, né? Fica à vontade. Olha, o governo alega que essa obra, o impacto será mínimo sobre o rio, né? Porque eles comparam, por exemplo, a vazão que é outorgada, que é de 26,4, com a vazão média do rio, que é de 2.860, 2.500 milímetros, né? 2.500 metros cúbicos por segundo. Quer dizer, realmente, se você fizer essa comparação, desses 26 com 2.500, 2.600 metros cúbicos por segundo, é insignificante. Acontece que esses 2.500 hoje estão reduzidos a menos de 1.000, não é isso? Porque na Foz só está chegando 600, 700, que breve vai ser reduzido para 600. E depois é que a capacidade de bombeamento do sistema não é de 26,4. O sistema tem uma capacidade de bombear 127 metros cúbicos por segundo. Aí, quando você compara, por exemplo, uma vazão de 127 com os 700 que você tem hoje, os 600, aí é um valor extremamente importante. É bom lembrar, por exemplo, que o consumo de todo o estado da Bahia dá 100 e poucos metros cúbicos por segundo, como o consumo... Toda a bacia consome 360 metros cúbicos por segundo apenas. Então, a vazão da transposição, de projeto da transposição, é 1/3
do consumo, fora do setor elétrico, de toda a bacia do Rio São Francisco. Sim. Então, não é pouco. É muita coisa. E o mais grave é que os estudos de impacto ambiental não levaram nada disso em consideração. Apenas eles levantam essa questão, não, é 1%, 2% da vazão média que escoa do rio, mas só que eles estão desviando da questão principal, que é a verdadeira capacidade do sistema, que é de 127 metros cúbicos por segundo. É verdade. Se a gente for olhar tudo, né, de fato como é que está acontecendo, é complicado. Márcio, quem foram os principais apoiadores e opositores da transposição? Quais são os argumentos utilizados em favor da obra e quais são os contrários? Né? Como o professor estava falando, é uma coisa muito política, né? Uma coisa que se usa muito da estratégia, até de marketing, poderia dizer assim, na questão da seca no Nordeste, para que essa obra, de fato, fosse à frente, né? Mas fala um pouquinho disso para a gente. De início, né, com relação à questão política, a gente pode falar que existe uma indústria de eleitoreira, uma indústria de interesses diversos que, sei lá, agronegócio, que tem interesses em utilizar essa água. Então, questão política seria basicamente isso. E na época dos debates de execução dessa obra, foi vendido para a sociedade como um todo como sendo a redenção do sertanejo. E a gente está observando que na prática existiam interesses escusos ou não, mas que não é somente isso, não é somente uma obra com fins sociais que vai atender a população, mas sim tem outros interesses que também têm vocação para isso. E também eu estava lendo no noticiário, me corrijam se eu estiver errada, né? Ontem, se eu não me engano, ou foi essa semana, que teve uma abertura de um processo de licitação antes do previsto, né? Ou seja, tem muitos interesses nisso aí, né, professor? Você está se referindo ao último terceiro trecho, né, do eixo norte, que é o último trecho que tinha sido parado porque a empreiteira que ganhou a licitação inicial abandonou a obra. Ocorreu que, nesse processo de licitação, está sendo questionado que as empresas que ganharam, inclusive, que ofereceram valores menores do que a empresa ganhadora, né, elas saíram do processo, questões técnicas que não vem um caso agora a gente falar, mas aí foi judicializado. Então, essa expectativa que se tinha até o final do ano para que a água pudesse chegar na Paraíba, chegar ao Rio Grande do Norte, eu acho que é muito prematura. Agora eu queria só lembrar, porque eu estou envolvido nesse debate já há muitos anos, né? Quer dizer, a minha participação começou em 2000. A partir de 2004, eu comecei a assessorar o Comitê da Bacia do Rio São Francisco, inclusive assessorei na época do processo de licenciamento. Eu estive presente em inúmeros debates, estive no Brasil todo, falei no Senado, na Câmara dos Deputados, várias assim, nesse debate. Então, claramente era uma luta política entre os estados da bacia, Minas, Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco era um estado meio dividido. E os estados das bacias receptoras, que Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco também. Num primeiro momento, até mesmo na época do licenciamento, existia um equilíbrio. Acho que o lado de lá era mais forte politicamente do que aqui. Só que houve um processo político que terminou levando à eleição de Jacques Wagner na Bahia, que é do PT, e a eleição de Marcelo Deda em Sergipe. Exatamente tirou os maiores opositores ao projeto, que era na Bahia e em Sergipe. Então isso criou um desequilíbrio muito grande e permitiu que a obra fosse iniciada, apesar dela ter sido embargada, porque ela foi embargada. Essa obra ainda está sob júdice no Supremo Tribunal Federal. Ela foi embargada e até hoje não houve julgamento de mérito, apenas ela foi iniciada a partir de uma liminar. Então,
ainda existe muita coisa ainda por acontecer em relação à transposição do Rio São Francisco. E mais ou menos complemento o que eu vou perguntar para o Márcio agora. Há pouco mais de um mês, Márcio, as águas da transposição do Rio São Francisco chegaram ao estado da Paraíba, não é isso? Isso. E através da cidade de Monteiro, no Cariri Paraibano, se eu não me engano. Já é possível notar alguma consequência em cima disso? Consequências a gente pode observar que foi divulgado na mídia diversas fotos de pessoas tomando banho nos canais. Só o lado positivo então, até agora, né? Até o momento. Então, foi divulgado essas questões. Então, houve um maior adensamento próximo a esses canais. Mais gente morando, mais gente tentando utilizar aquela água. E isso do ponto de vista social. Do ponto de vista ambiental, ainda é difícil de se falar, porque para haver resposta com relação a peixes, por exemplo, que é o principal grupo a ser afetado, isso você vai conseguir observar nos próximos ciclos hidrológicos, nos próximos anos. Então, com relação à biota, aos peixes, os animais, ainda não existe assim claramente um impacto. Mas com relação já à questão social, já tem um maior adensamento, já tem mais gente na região. São vários pontos aí a ser analisados, né? O professor está aqui querendo falar alguma coisa, mas já, no próximo bloco, a gente vai continuar falando sobre esse assunto e tentar esclarecer para vocês da melhor maneira o que está acontecendo em relação à transposição do Rio São Francisco. Um minutinho, a gente já volta. Voltamos com o nosso programa Diálogo Plural de hoje, no nosso último bloco, que conversa sobre a importância do Rio São Francisco e os impactos da transposição, com João Abner Guimarães Júnior, que é mestre em recursos hídricos e professor do Departamento de Engenharia Civil da UFRN, e Márcio da Silva, que é doutor em Sistemática e Evolução pela UFRN. O professor queria complementar o que a gente falou no último bloco, né, sobre essa questão social que a gente perguntou para o Márcio, né, que já chegou na Paraíba, né, professor? E aí? Ainda bem que chegou, né? Porque eu acho que essa obra, ela sempre teve uma preocupação desde o início da gente distinguir o eixo leste do eixo norte. Sim. Porque no eixo norte, claramente é para desenvolvimento, para irrigação, enquanto que o eixo leste não. O que está acontecendo hoje é que essa água que está chegando na Paraíba já está atendendo, né? Por exemplo, a Campina Grande, né? Você imaginar uma cidade como Campina Grande sem água, né? Que é uma coisa tão absurda. Agora, isso não quer dizer que você possa fazer alguma crítica construtiva em relação a essa obra, né? O que é que a gente tem notado? Primeiro que as perdas por condição de ar ao longo dos canais estão exageradas, quer dizer, estão bombeando cerca de 7 metros cúbicos por segundo lá na fonte. Sim. E está chegando, por exemplo, no final, no açude Boqueirão, que vai abastecer Campina Grande, está chegando menos de 3. Quer dizer, você tem perdas de mais de 60%. Isso é uma coisa absurda, porque na época do projeto estava previsto apenas 20% de perdas. Em termos práticos, isso vai encarecer enormemente, e mais ainda a água, que já é um custo muito elevado. Então eu vejo isso. Por exemplo, existem algumas críticas dos técnicos que trabalharam no projeto que o governo não deveria ter apressado essa obra, mas eu acho um absurdo você ter uma obra já em condições de atender uma cidade como Campina Grande e não atender, né? Não atendê-la. Então eu acho que nós não podemos deixar de levar em consideração a importância socioeconômica desse momento que a gente está vivendo. Então, professor, vamos pegar esse gancho aí. Quem vai fazer a gestão dessa água que sai da esfera federal e passa para a gestão estadual, até chegar nos consumidores finais, por exemplo? Olha, a responsabilidade... A gestão será pública aí ou privada? Qual será o preço dessa água? Não, veja só, essa água, quem vai pagar essa conta é o consumidor urbano. Isso aí já está decidido, pelo menos em relação ao Ceará e em relação à Paraíba, que quem vai pagar são todos os consumidores urbanos. Aqui no Rio Grande do Norte ainda não se decidiu isso. Primeiro, quem vai pagar a água é o consumidor urbano, né? Quem é responsável direto pela cobrança pela água, pelo pagamento da água, são os estados. Sim. O que os estados vão repassar para as companhias de água a cobrança da água. Se essas empresas continuarem sendo estatais, então, se forem privatizadas, vai ser a empresa privada que vai operar o sistema. Entendi. Márcio, como você avalia o processo de construção? Eu sou crítico com relação a essa questão de construção, porque
acho que a obra ela ocorreu como a maioria das obras no país. Sem uma atenção, pelo menos do ponto de vista ambiental, com cuidado a essa questão. A questão ambiental, na maioria das obras do país, elas são levadas a toque de caixa, como burocracia, como um custo a mais para o empreendedor. Então, desse ponto de vista ambiental, tem sido custoso essa questão. E com relação ao desenvolvimento da obra, a gente já tem visto, né, que uma obra que estava orçada inicialmente para um valor X, hoje está custando pelo menos 2 vezes mais, já foi gasto 2 vezes mais do que já tinha sido orçado. Então, é complicado você ver essa questão, porque a gente já vê com números que a obra tem algum problema de gestão, problema de execução, e sempre tem sido isso. Márcio, e a população dos 4 estados beneficiários também está dividida em relação às vantagens e desvantagens dessa obra, né? Por quê? O professor até falou um pouquinho, né, daquele pessoal que já tinha o Rio São Francisco em casa e daqueles que vão receber, né? Desculpa aqui, atropelando aqui meu companheiro aqui, eu discordo disso. Eu acho que houve um processo de massificação, né, dessa obra. Se vendeu, né, a imprensa daqui participou bastante disso, se vendeu para a população dos estados receptores, né, que essa obra realmente iria resolver o problema da seca da região. Como a questão da seca é uma questão muito significativa, naturalmente, se você for fazer uma pesquisa, como já foi feito pesquisa, já tem pesquisa, Sim. 80% da população desses estados receptores seriam favoráveis a essa obra. Agora, resta saber o seguinte: se efetivamente essa obra não tiver um baixo impacto em relação à questão da seca, se esses 80%, quanto desses 80% continuariam? A gente tem que esperar um pouco, né? O que eu acho que esse momento agora está muito propício para isso. Porque nós estamos numa seca, a maior seca de 100 anos, e a transposição está começando a funcionar. Então dá para a gente separar o que é transposição do que é seca na prática. Porque se fosse um ano normal, um ano chuvoso, as águas da transposição estariam misturadas com as águas das chuvas, né? Entendi. Então, com certeza, todas essas águas das chuvas seriam vendidas como sendo água da transposição. Então, agora ficou mais fácil a gente ter esse diagnóstico da efetividade dessa obra. Quer complementar, Márcio? Pronto, desculpa aí que eu... Já deu uma boa explicação, né, Márcio? Professor, a obra de transposição visa atender a população que sofre com a seca ou expandir as fronteiras agrícolas para atender às exigências do capital? No programa anterior, a gente falou muito aqui no Diálogo Plural sobre essa questão do agronegócio, que os grandes produtores, né, já tem uma questão do capital aí na frente dos produtores familiares, né? Com essa chegada da água para os produtores familiares, como é que fica aí? Essa daí é a principal contradição. Essa obra sempre foi, desde os primeiros idealizadores, uma obra de um grande projeto para desenvolvimento hidroagrícola. Isso aí está claro, sempre foi assim. A própria dimensão da obra, do eixo norte, mostra isso. Se você tirar o uso agrícola do eixo norte, ele desaparece. Sim. Então, é uma obra basicamente que foi concebida desde o início, dos primórdios, com sua grande dimensão, sua grande capacidade, como uma obra para desenvolvimento hidroagrícola. Trazer água do Rio São Francisco, inclusive os argumentos aqui, o rio é um rio federal, as águas não podem ficar só para privilégio dos moradores da bacia, que o estado do Ceará também tem direito a usar essa água, mas sempre, ou até hoje mesmo, nos discursos, hoje, oficiais, você vê claramente a associação dessa obra com o desenvolvimento. Está claro. Acontece que na época do licenciamento, quando se fez o balanço de oferta e demanda de água no Rio São Francisco, chegou que não tinha água. E está comprovando hoje muito mais com o que está acontecendo hoje na bacia. Ou então, não tinha água. Só restava, digamos, 1% da água pudesse ser utilizada no rio para qualquer outro uso, né, como esse. Foi o que eles fizeram. Em vez de adequar o projeto da transposição, essa baixa disponibilidade de água que tinha no São Francisco,
Eles mantiveram a mesma infraestrutura e com condicionante que não. A água não vai ser só vai ser para consumo, só vai ter utilizada no consumo agrícola quando o São Francisco estiver cheio, transbordando. Só que isso não vai acontecer mais nunca, né? Então, na prática, a gente vai ter uma mega infraestrutura circulando vazões baixíssimas, certo? E vai ter uma pressão enorme na ponta, querendo água, porque prometeram promover o desenvolvimento. Só que não vai vir essa água. Olha, o número que as pessoas precisam entender. A cota da água que vem para o Rio Grande do Norte está previsto chegar a apenas 60, um pouco mais de 60 milhões por ano de água. Essa água vai vir para Armando Ribeiro Gonçalves. Veja, esse ano, com a maior seca de 100 anos, a Armando Ribeiro Gonçalves recebeu agora, em um mês e pouco, 120 milhões em 2 meses, o dobro que a transposição vai trazer em um ano. Entendi. Só que esses 60 milhões vai ser despejado na cabeceira do Piranha-Açu e vai descer 200 quilômetros no leito do rio Piranha-Açu até chegar na fronteira do Rio Grande do Norte. Quantos desses 60 milhões vai chegar efetivamente a gente aqui? Então, a obra é uma fraude. É uma fraude. Essa obra não existe para o Rio Grande do Norte. Eu acho que a população do Rio Grande do Norte ainda esperar alguma coisa da transposição do Rio São Francisco é porque é muita desinformação. Quer comentar? E ainda além dessa questão que o professor está falando, a obra ela depende de outras obras secundárias, adutoras, esgotamento sanitário, que foi prometido ser construído e até então essas obras não saíram no papel. Então, você tem uma obra que vai trazer uma quantidade de água X, que só de chuva já tem mais água, e além disso, a obra de capilarização que vai levar essa água para quem realmente precisa, a ponta da lança, não vai receber porque não foi feita as obras de viabilização. E tem uma denúncia que eu gostaria de deixar aqui, que é muito importante. Essas obras que o professor está cobrando, elas poderiam ter sido feitas, inclusive, com a utilização das águas que a gente tem hoje aqui. Quer dizer, Armando Ribeiro Gonçalves hoje está com 450 milhões. O consumo de todas as adutoras que captam água da Armando Ribeiro Gonçalves é apenas de 30 milhões por ano. Então, nós temos água aqui. Essas adutoras que ele está cobrando, que deveriam ter sido feitas, elas não foram feitas para poder manter a demanda reprimida, a falta d'água nas cidades importantes como Caicó, todo o Siridó, região do Alto Oeste, manter essas pessoas sem água para poder as pessoas continuarem esperando pela transposição do Rio São Francisco. Gente, muito obrigada pela participação dos dois professores, Márcio. Muito obrigada pelos esclarecimentos, né? E sejam muito bem-vindos para a gente continuar falando sobre esse assunto. Quando, né, essa transposição aí já tiver com um certo andamento. E se você quiser mais informações sobre o nosso diálogo plural, acompanhe as atualizações no nosso Twitter, o @SintestRN, no nosso site, o www.sintestrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com.br. E para você, um ótimo final de semana e até o próximo sábado, se Deus quiser. Tchau, tchau.